Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse belíssimo centro de mesa, que a base dele já tem videoaula aqui no canal, tá? Vou deixar passando imagens aí para vocês. Eu fiz aqui em 2 tonalidades. Meu centro de mesa ficou medindo 65 centímetros de diâmetro e eu sempre lembro vocês que essa medida pode ter alterações, dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. E olha que bacana, nessa mesma videoaula eu vou dar todas as dicas para você fazer em outras medidas, para você fazer esse mesmo trabalho como um suplá, como um jogo americano, né? Ou também como um tapete grande, para você usar em sala, quarto. É super fácil, passo a passo. Eu adaptei esse bico rendado que ficou maravilhoso aqui na peça. E tem várias opções aí para você, tá? A aula tá recheada de dicas. Você vai sair daqui dessa aula ou com um tapete grande para sala e quarto, ou com suplá, jogo americano, ou com esse belíssimo centro de mesa. Bom, pessoal, e os materiais que eu utilizei aqui na minha peça? Nesta peça aqui da videoaula, eu usei 2 tipos de fio. Aqui na parte cru, eu usei barbante, que é o barbante Apollo da Círculo. Esse novelo contém 600 gramas, é a cor 20, tá? E é fio 6. Lembrando que você pode fazer também no fio 8 e usar aí como tapete, que segue com as dicas para você fazer na medida de tapete também. Essa cor, então, é a cor 20, 600 gramas esse novelo, e nós vamos precisar, em média, 440 gramas para a base aqui da nossa peça. Eu intercalei aqui o bico de acabamento, já com o Barroco Max Color da Círculo, também fio 6, e essa cor aqui é a 4004, é a coral vivo. E dessa cor aqui, nós vamos precisar apenas 120 gramas. Já nessa outra peça mais escura aqui, eu também usei o barbante Apollo da Círculo fio 6 e essa cor aqui é 7725, tá? A mesma quantidade que eu passei para vocês da outra peça. Intercalei também com o barbante Apollo da Círculo, fio 6 também, a cor 7496. Fica a dica aí para você que quer fazer em outra tonalidade, tá joia? Vamos precisar também de uma agulha para crochê 3,5 mm, cola pano da Círculo para os arremates finais e uma tesoura para os nossos arremates. Lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. É só clicar, você vai lá direto fazer suas comprinhas. Bom, pessoal, eu vou estar iniciando meu trabalho, então, aqui com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, para essa peça, eu sugiro que você inicie com 10 correntinhas e feche o círculo com ponto baixíssimo, tá? Porque nós vamos colocar 24 pontos aqui, olha, no centro da nossa peça. Então, como são muitos pontos, esse círculo aqui tem que ficar um pouquinho maior. Geralmente, a gente coloca 6 correntinhas, quem não consegue fazer o círculo mágico. Nessa peça aqui, eu sugiro que você coloque de 8 a 10 correntinhas. Então, vamos lá. Círculo mágico, eu deixo assim uma pequena sobrinha, tá? Envolvo em 2 dedos, vou circulando e já levando o fio, olha, pra cima e travo aqui com o meu dedo anelar. Busco o fio que vem do novelo, já vou girando, pego novamente o fiozinho que vem do novelo e passo por dentro da laçadinha. Já fiz aqui uma correntinha, pode soltar que já tá travado, ó, o nosso círculo tá pronto. Subo mais 2 correntinhas, ficando com 3 correntes iniciais à altura de um ponto alto. Sempre laçando o fio, voltando no círculo, meu segundo ponto alto, o terceiro, aqui meu quarto ponto. Vamos trabalhar um total de 24 pontos dentro do círculo. Contando com as 3 correntes iniciais, eu já tenho 4. Aqui o quinto, o sexto, aqui já tem um total de 22 pontos altos, 23 e 24. Feito aqui os meus 24 pontos, dou aquela alongada para não escapar, ficamos assim, e aquela sobrinha, olha. É só puxar até que os pontos, gente, se encontrem aqui, não precisa puxar totalmente para fechar totalmente esse círculo, ele fica com uma abertura mesmo, tá? Retoma aqui o trabalho. E sempre finalizando com um ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, aqui onde nós iniciamos. 24 pontos iniciais. Nossa próxima carreira, eu vou subir 2 correntes. Quem preferir, pode subir 3, equivale a um ponto alto. Laço, eu venho no próximo ponto, tá? Nós vamos trabalhar em cada ponto trabalhado da carreira anterior.
Então, eu fiz aqui as duas correntes, tá? Sobre o primeiro ponto, eu venho sobre o segundo e faço o segundo ponto. No próximo, sobre o terceiro ponto, eu faço o meu terceiro ponto. Tenho aqui um bloco de 3 pontos altos. Faço duas correntes de intervalo, não vamos pular ponto, vamos trabalhar sobre todos os pontos da carreira anterior. Então, eu já venho no próximo, um ponto alto, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Nós vamos construir aqui agora 8 blocos de 3 pontos altos. Tínhamos 24 pontos na carreira anterior. Então, 3 vezes 8, 24, ok? 8 blocos de 3 pontos. Entre um e outro, duas correntes de intervalo. Já venho no próximo, sem pular ponto, um ponto alto, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Já é meu terceiro bloco de 3 pontos altos. Duas correntes e sigo por toda a volta. Bom, aqui estou finalizando meu último bloco de 3 pontos altos, aqui o segundo, e aqui sobre o meu último ponto, o terceiro. 8 blocos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço aqui um cordão de duas correntes e finalizo no pezinho da segunda correntinha. Quem iniciou com 3, finaliza no pezinho da terceira, ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos caminhar até esse intervalo de duas correntinhas. Estou sobre o primeiro ponto do meu bloco, eu venho sobre o segundo com baixíssimo também, vou caminhando. Sobre o terceiro com baixíssimo e no intervalo de duas correntes, um baixíssimo. Estando no intervalo, subo duas correntes, a altura de um ponto alto. No mesmo intervalo ainda eu faço o segundo ponto, duas correntinhas de intervalo e mais 2 pontos no mesmo intervalo. Ou seja, nós construímos aqui um leque de 2 pontos altos, duas correntes, mais 2 pontos. Entre um leque e outro, duas correntes de intervalo. Passo para o próximo intervalo e repito o leque. 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Já é meu segundo leque e nós vamos ter aqui um total de 8 leques. Entre um e outro, duas correntes, passa para o próximo espaço, mais um leque. Vou adiantar minha carreira, em todos os espaços vamos ter um leque e eu já retorno finalizando juntinho com vocês. Finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, estou fazendo aqui meu último leque, 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos. 8 leques no total. Feito aqui o último leque, duas correntes de intervalo e finalizo no pezinho da segunda correntinha, ponto baixíssimo. Gente, agora é só repetição, tá? Toda vez que a gente for iniciar a próxima carreira, nós sempre vamos pular o primeiro ponto de base, então, eu estou sobre o primeiro, eu sempre vou caminhar até o segundo, não importa com quantos pontos eu tenha em cada leque. Eu sempre vou caminhar até o segundo ponto, aqui no início, com o baixíssimo, estando sobre o segundo ponto, eu dou início. Subindo duas correntes, altura de um ponto, e dentro do leque, sempre vamos repetir o leque. 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Na parte dos aumentos, sempre será desta forma aqui, pulando o primeiro ponto. E dentro do leque, trabalhando leque dentro de leque. 2 pontos, duas correntes, 2 pontos. Nos demais pontos do outro lado do leque, eu sempre vou trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último. Porém, aqui eu só tenho um ponto a ser trabalhado, olha. E deixo o último. Nossos leques agora passam a ter 3 pontos de cada lado. Entre um leque e outro, sempre duas correntes. Passa para o próximo, pulo o primeiro ponto, venho sempre sobre o segundo da início, ó. Ponto sobre ponto, eu só tenho esse, e dentro do leque, sempre 2 pontos, duas correntes de intervalo e mais 2 pontos. Do outro lado do meu leque, não importa com quantos pontos você esteja, sempre você vai trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último, porém, eu só tenho um ponto, olha. E o último eu deixo sem trabalhar. 3 pontos de cada lado, duas correntes e repito nos demais. Bom, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último leque aqui, onde estamos com 3 pontos altos de cada lado do nosso leque. Duas correntes e sempre finalizando aqui no pezinho da segunda correntinha, aonde nós iniciamos. Agora, eu vou trabalhar mais essa carreirinha com vocês e vou trazer várias dicas para você fazer aí sua peça, como suplar, como tapete grande para sala ou para quarto.
até quantos pontos você vai trabalhar nesses aumentos, para que você tenha essa medida dessas peças que eu passei para vocês, tá? Bom, aqui, ó, a cada leque, ele vai acrescentando um ponto. Nós iniciamos aqui com 2 pontos de cada lado, nessa carreira estamos com 3 pontos de cada lado. Nessa próxima que vamos iniciar, teremos 4 pontos de cada lado e assim por diante. Na próxima, 5 pontos, na próxima 6, na próxima 7, até você começar as diminuições. Então, é aqui que define o tamanho da sua peça. Quanto mais você trabalhar esses leques, esta repetição, maior vai ficar a sua peça. Quanto menos carreira você trabalhar, menor vai ficar a sua peça. Portanto, olha, nessa próxima carreira, segue igual. Finalizou? Sempre vai caminhar até o segundo ponto de base, com baixíssimo. Só dá início quando estiver no segundo. Estando sobre o segundo, sobe 2 correntes, ou 3, quem preferir, é o primeiro ponto. Trabalhe sempre ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos você esteja. Agora, no caso, eu tenho só mais um. No intervalo do leque, sempre você vai trabalhar leque dentro de leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado do seu leque, você vai sempre trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último. Portanto, olha, eu tenho 3 pontos, eu vou trabalhar somente sobre os 2 primeiros. 1 e 2. E deixo o último, sempre. Na parte dos aumentos, é sempre essa mesma repetição. Então, agora eu tenho 4 pontos de cada lado do leque. Na próxima carreira, eu terei 5, na próxima 6 e assim por diante. Sempre 2 correntes de intervalo. Passa para o próximo leque, sempre vai pular o primeiro. A partir do segundo, dar início. Ponto sobre ponto. Mantenho o leque no intervalo. 2 pontos. 2 correntes e mais 2 pontos. E do outro lado do leque, segue sempre trabalhando ponto sobre ponto e deixa o último sem estar trabalhando. Aqui eu tenho 1 e 2. O último eu deixo. 4 pontos de cada lado. 2 correntes de intervalo entre um e outro. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. É só você dar continuidade agora e ir acrescentando até atingir. Quer fazer um tapete? Você vai trabalhar até 20 pontos altos de cada lado do leque. Aqui nós estamos com 4 pontos de cada lado. Na próxima, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Até chegar a 20 pontos. Aí sim começa as diminuições e você vai ter aí um belíssimo tapete para sala, para quarto e pode colocar o bico de acabamento de sua preferência. Para você ter aí um suplá, um jogo americano, você vai trabalhar até 5 pontos. No caso, na próxima carreira, já terá 5 pontos. Aí já pode começar as diminuições e finalizar com o bico de acabamento. Você vai ter aí um belíssimo suplá. Fica lindo. Eu vou fazer várias peças como suplá, tá? E aqui, no nosso centro de mesa, e para você fazer o suplá, você vai até 5 pontos altos de cada lado do leque e começa as diminuições. Você vem aqui para ver as diminuições e pode fazer esse acabamento aqui. Vai ficar maravilhoso. Aqui no centro de mesa, eu trabalhei até ficar com 9 pontos antes das diminuições. As diminuições começam aqui nos bloquinhos de 2 pontos, olha. Então, até aqui, onde eu só fui aumentando meus leques, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De cada lado do leque. Aí, eu comecei as diminuições e fiquei com essa peça, ok? O suplá fica numa medida padrão aí, de suplá, 40, 40 e poucos centímetros de diâmetro, com esse mesmo bico de acabamento. Até 5 pontos de cada lado do leque. Tapete grande para sala ou para quarto, até 20 pontos altos antes de começar as diminuições. Tá joia? Então, agora eu vou acrescentar aqui a minha peça, até que eu chegue aqui a 9 pontos altos e volto com vocês para explicar aqui, ó, a parte das diminuições e o nosso bico de acabamento. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Como eu citei para vocês, aqui no meu centro de mesa da nossa videoaula, eu trabalhei até 9 pontos altos de cada lado do meu leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de cada lado. Caso você for fazer aí o seu suplá, né, seu jogo americano, trabalha até 5 pontos e depois começa as diminuições que vamos iniciar agora. É o mesmo procedimento. Se quer um tapete grande para sala ou para quarto, trabalha até 20 pontos altos de cada lado do leque. Tá joia? Você vai ter um belíssimo tapete aí para sala ou para quarto. Bom, as diminuições é sempre dessa mesma forma que eu vou explicar aqui, independente do tamanho que você quer a sua peça. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo. Nas diminuições agora, nós vamos caminhar até o terceiro ponto de base. Muda um pouco, a gente sempre vai deixar 2 no início e 2 no final.
Na parte dos aumentos, a gente deixava um no início e um no final. Então, eu caminho, estou sobre o primeiro, eu caminho aqui, ó, até o segundo, com baixíssimo, e até o terceiro, com baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu dou início, subindo 2 correntes, altura de um ponto alto, e sigo trabalhando, olha, ponto sobre ponto da carreira anterior. Aqui já estou com um total de 7 pontos altos. Trabalhei ponto sobre ponto, deixei os 2 primeiros. No intervalo do meu leque, muda também. Eu não faço leque dentro de leque, ou seja, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Agora, nas diminuições, eu faço apenas um ponto alto no intervalo do leque, 2 correntes e mais um ponto alto. Será sempre assim agora na parte das diminuições. Do outro lado do meu leque, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos. Aqui meu 7º ponto e aqui o 8º. Deixei os 2 últimos sem trabalhar, assim como eu pulei os 2 primeiros. Então, a gente fica com 8 pontos de cada lado do leque. Na carreira anterior, tínhamos 9. Agora, só vai diminuindo. Nesta carreira, ficamos com 8. Na próxima, teremos 7. Na próxima, 6 e assim por diante. E o que muda aqui também, olha, nós vamos fazer 2 correntinhas de intervalo. E no intervalo de correntinha da carreira anterior, a gente faz um bloco de 2 pontos altos. Que são esses bloquinhos aqui, olha, que vai formando o nosso desenho, tá joia? Bom, feito aqui então meu bloco de 2 pontos, 2 correntes de intervalo, venho para o próximo motivo, pulo os 2 primeiros sempre e trabalho a partir do terceiro, olha, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Estou com 7 pontos, trabalhei ponto sobre ponto, deixei os 2 primeiros, e aqui no intervalo, sempre um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Já do outro lado do leque, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos sem estar trabalhando. Aqui já é meu 4º ponto, contando com esse que a gente tem aqui dentro no intervalo. Aqui o 5º, o 6º, 7º. E o 8º. Os 2 últimos, deixamos sem trabalhar. 2 correntes de intervalo e no intervalo da carreira anterior, um bloco de 2 pontos altos. 2 correntes e sigo com a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando esta carreira aqui. Fiz meu último bloco de 2 pontos altos nesse último intervalinho. 2 correntes de intervalo e finalizo no pezinho da segunda correntinha. Mais uma carreira finalizada. Nossa primeira carreira das diminuições. Agora é só repetição também, fica bem fácil. Sempre esse mesmo procedimento nas diminuições. Finalizou? Vai caminhar até o terceiro ponto, sempre. Vai deixar 2 no início. Então, eu estou sobre o primeiro, venho sobre o segundo com baixíssimo e sobre o terceiro com baixíssimo. Toda vez que for iniciar, é desta forma. Estando sobre o terceiro, sobe as 2 correntes e sempre segue trabalhando ponto sobre ponto da carreira anterior. Aqui já é o segundo, terceiro. Aqui já é meu 6º ponto e no intervalo do leque, sempre um ponto alto, já é meu 7º ponto. 2 correntes e mais um ponto alto. Já é o primeiro do outro lado. Certo? Vai só diminuindo. Na próxima carreira teremos 6, na próxima 5 e assim por diante. Do outro lado do leque, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos sem estar trabalhando. Aqui já é meu 4º ponto do outro lado, o 5º. E aqui meu 7º ponto, deixando sempre os 2 últimos sem estar trabalhando. Aqui na parte dos nossos bloquinhos de 2 pontos, sempre também o mesmo procedimento. 2 correntes, em todos os intervalos de 2 correntes, vamos sempre estar trabalhando um bloco de 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Nossos blocos vão só aumentando a cada carreira. Era 1, agora já são 2. Na próxima carreira serão 3, na próxima 4 e assim por diante. 2 correntes. Temos 3 espaços aqui, ó, de 2 correntes. Significa que na próxima carreira você vai fazer um bloco em cada espaço.
Laça, vem no próximo motivo, sempre pula os 2 primeiros, segue trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já é meu 6º ponto, e no intervalo o 7º, pois no intervalo é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Já é o primeiro aqui do outro lado. Do outro lado, sigo com ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos. Aqui já é meu 7º ponto, certo? Sempre dessa forma, 2 correntes, nos intervalos, bloco de 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. 2 correntes de intervalo e seguimos com o mesmo procedimento por toda a volta. Agora eu vou estar adiantando aqui a minha peça e já volto trazendo aqui mais dicas para vocês, tá? Sempre esse mesmo procedimento, vai dar a volta toda, finalizar aqui com baixíssimo e sempre estar caminhando até o 3º ponto. Sempre vai deixar 2 no início, 2 no final e aqui os blocos de 2 pontos vão só aumentando. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, trabalhei aqui, ó, cada motivo meu que forma essas folhas, eu fiquei com 2 pontos altos de cada lado do meu leque, tá? Sempre seguindo a mesma repetição que eu passei pra vocês, deixando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos sem trabalhar. 2 pontos altos de cada lado do leque. Aqui o total de bloquinhos de 2 pontos altos, eu fiquei com 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caso você fez a sua peça maior, você vai ficar com mais blocos que eu. Ou menor, menos bloco, tá? Total de carreiras desde aqui, ó, do miolinho que eu iniciei juntinho com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras até aqui. Tá joia? Estou finalizando aqui meu último bloco da carreira. 2 pontos altos, 2 correntes e sempre finalizando, olha, no pezinho da segunda correntinha, lá onde nós iniciamos. A nossa próxima carreira agora, independente, gente, do tamanho que você fez a sua peça, tá? Nós vamos fazer somente pontos altos fechados aqui agora, por toda a volta da nossa peça. Então, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, daqui eu já subo 2 correntes, altura de 1 ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto, então eu tenho mais um ponto à frente, um ponto alto. Agora, nós vamos intercalando. Nos espaços de correntinha que eu tenho, inclusive aqui no intervalinho do nosso leque, em um espaço eu trabalho 2 pontos, no próximo apenas 1. Em um espaço, 2 pontos, no próximo apenas 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tá vendo? Aqui no intervalinho do próximo leque vai dar apenas 1. E aqui onde nós vamos iniciar, 2. Mas o importante é que você siga essa sequência. 2 pontos de intervalo, no próximo 1. 2 pontos no próximo 1. Porque assim eu vou trazer um equilíbrio pra minha peça e ela vai ficar bem certinha, aplumadinha aí onde você vai pôr, tá? Seja o tapete, suplá ou centro de mesa. Porque o meu ponto, ele é muito apertado. Se eu trabalho 2 pontos em todos os intervalos, a minha peça cria babados depois na hora de eu fazer esse acabamento aqui. Se eu coloco apenas um ponto, ela quer virar um chapéuzinho. Então, eu vou intercalando dessa forma que eu passei pra vocês, pra minha peça ficar bem certinha aí, tá? Então, eu vou intercalando dessa forma. Já nesse primeiro intervalo aqui, que é do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2, no mesmo intervalo. Sigo trabalhando ponto sobre ponto, olha, quando tiver ponto alto da carreira anterior. Aí, é só eu olhar no intervalo anterior. Se eu trabalhei 2 aqui, então, aqui no meu próximo intervalo, eu trabalho apenas 1. Tem um bloquinho de 2 pontos altos à frente, eu trabalho ponto sobre ponto. 1 e 2. Próximo intervalo, eu dou uma olhadinha no intervalo anterior. Eu fiz um ponto, então nesse aqui eu faço 2. 1 e 2. Bloquinho de 2 pontos à frente, sempre vou trabalhar ponto sobre ponto. Próximo intervalo. No anterior eu fiz 2, então aqui apenas 1. E sigo desta forma por toda a volta. Chegou aqui no nosso intervalinho do leque, ponto sobre ponto, aí você vê quantos pontos você fez no intervalo anterior. Se foi 2, aqui você vai fazer apenas 1. Fez 1 aqui, no próximo 2. 1, 2, 1, 2. E assim sucessivamente por toda a volta.
Bom, aqui já estou finalizando a minha carreira, fiz aqui meu penúltimo ponto e aqui eu tenho meu último espaço. Como no anterior eu fiz 2 pontos, então nesse último espaço eu faço apenas um ponto alto. Feito isso, eu venho aqui no pezinho da segunda correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira. E finalizo com um ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer aqui alças de 3 correntinhas e um ponto V. Também eu vou estar intercalando. Então, daqui onde acabamos de finalizar, eu já inicio com o primeiro cordão de 3 correntes. 1, 2, 3. Eu sempre vou pular um ponto de base e prender com ponto baixo no próximo. Só que eu vou intercalar também, porque se eu sempre pular um ponto, o meu bico de acabamento, que é esse bico rendado, ele fica todo embabado, tá? Cria babados. Se eu pular 2 pontos, ele repuxa, então ele quer emborcar também. Tá? Então, eu vou intercalando também para bater certinho. Isso, gente, depende da atenção de cada um. Depende do material que você está utilizando. Às vezes, você pode pular um ponto em todos os intervalos, ou 2 pontos em todos os intervalos. Isso vai depender da atenção do seu ponto aí, tá? Bom, então, eu fiz aqui meu primeiro cordão de 3 correntes. Nesse primeiro intervalo, eu vou pular 2 pontos. 1, 2. Venho no próximo, prendo com ponto baixo. São 3 cordões de 3 correntes. Já fiz o primeiro. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Só que agora eu pulo apenas um ponto de base e prendo com baixo no próximo. Já é o segundo cordão. 1, 2, 3 correntes novamente. E agora eu pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo no próximo. Pronto. 3 cordões de 3 correntes. Essa será a nossa sequência. 3 cordões e agora um ponto V. O ponto V, eu laço o fio. Pulo agora um ponto de base, porque aqui a gente pulou 2. Pulo um ponto e venho no próximo, um ponto alto. 3 correntes e volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu pontinho V, ok? Ele fica assim, parecendo um Vzinho mesmo. Como é o ponto V, eu pulo novamente um ponto de base e no próximo eu prendo com ponto baixo. Então, é sempre essa mesma repetição, tá? Até o final, por toda a volta. 3 cordões de 3 correntes e um ponto V. Aí, depende da tensão do seu ponto, se você vai pular um ponto de base em todos os intervalos, se você vai pular 2 pontos de base em todos os intervalos. Ah, Edilene, mas se eu pular 2, diferente de como você está pulando lá no final, vai bater? Pode ser que não bata, que falta ponto, que sobre ponto. Aí, é só você fazer a adaptação, gente. Chegou aqui no final, tem que seguir essa sequência. 3 alças e um ponto V aqui, ó. Pra continuar certinho. Um ponto V e 3 alças. Um ponto V e 3 alças. Então, o último ponto aqui tem que ser o ponto V. Chegou aqui e viu que não deu, pula menos ponto nos anteriores ou um a mais pra chegar aqui e bater certinho, tá? Então, vamos repetir a sequência novamente. Prendi com ponto baixo, vamos iniciar daqui, ó. 3 correntes, minha primeira alça. Vou pular 2 pontos. 1, 2, prendo com baixo. 3 correntes, a minha segunda alça. Agora, eu pulo apenas um ponto. No próximo, um baixo. 3 correntes, a minha terceira alça. E agora, eu pulo 2 pontos. No próximo, prendo com baixo. Agora, é meu ponto V. Laço, pulo apenas um ponto. Venho no próximo, um ponto alto. 3 correntes. E mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Ele fica parecendo um V mesmo. Feito o ponto V, um ponto eu pulo à frente e no próximo eu prendo com baixo. Repetir novamente o mesmo procedimento, olha. E essa será a nossa sequência. Vou repetir mais uma vez com vocês. 3 correntes, a minha primeira alça, pulo 2 pontos de base, no próximo eu prendo com baixo. 3 correntes, a minha segunda alça, essa eu pulo apenas um ponto, no próximo um baixo. 3 correntes, a minha terceira alça, agora eu pulo 2 pontos, no próximo um baixo. E agora, na sequência, é meu ponto V. Laço, pulo apenas um ponto, no próximo um ponto alto. 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Fiz meu ponto V. Pulo um ponto e prendo com baixo no próximo. E seguimos com a mesma repetição, então, por toda a volta. Bom,
pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça com o mesmo procedimento que eu passei para vocês. Sempre 3 alças de 3 correntes, ponto V. 3 alças de 3 correntes, ponto V. Devemos finalizar aqui com um ponto V para bater certinho a sequência, olha, de como nós iniciamos, tá? Eu fiz aqui meu ponto V e aqui foi onde nós iniciamos 3 alças de 3 correntes. Deve seguir a sequência. E bateu certinho aqui pra mim, tá? Se você fez sua peça maior ou menor, é só você fazer adaptações, assim como eu expliquei. Faltou ponto ou sobrou ponto? Pule um pouco menos anteriormente ou um pouco mais de ponto para bater certinho aqui. O último ponto tem que ser o ponto V, tá? Bom, e aqui me resta um pontinho a ser pulado, olha, certinho. Eu vou pular esse ponto e prender com ponto baixíssimo lá onde nós iniciamos. No primeiro ponto, onde fizemos as 3 correntinhas iniciais, o primeiro cordão de 3 correntes. Um ponto baixíssimo. Assim, seguimos a sequência certinho, olha, ponto V, 3 alças de 3 correntes. Ponto V, 3 alças de 3 correntes. Bom, agora nós temos aqui à frente essa primeira alça de 3 correntes. Nós vamos caminhar até a segunda correntinha, olha, eu entro na argolinha mesmo, são 3 correntes. Eu entro na primeira, pego só em uma alcinha da argola, ó, da correntinha, e faço um baixíssimo. Na segunda, entro só em uma alcinha também, faço um baixíssimo. E na sequência, pegando por baixo da alça, olha, eu já faço um ponto baixo. Aqui é o início da nossa carreira. Faço 3 correntes, venho na próxima alça, prendo com um baixo. 3 correntes, venho na próxima alça, prendo com um baixo. Nesta carreira, teremos apenas 2 alças de 3 correntes. Aqui eu já laço o fio, venho direto no meu ponto V e faço aqui dentro 9 pontos altos. 1, 2, 3. Procurem ir trabalhando eles, olha, lado a lado, para que eles não fiquem amontoados uns sobre os outros. Qualquer coisa, você pode vir ajustando assim, ó, puxando, tá? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos um do ladinho do outro, sem ficarem amontoados uns sobre os outros. Feitos os 9 pontos, eu venho na próxima alça que eu tenho à frente, prendo com um baixo. 3 correntes, venho na próxima alça, prendo com um baixo. 3 correntes, próxima alça, prendo com um baixo. E essa será a nossa sequência agora. 2 alças de 3 correntes, um grupo de 9 pontos. 2 alças de 3 correntes, já cheguei aqui no meu ponto V. Dentro do ponto V, no cordão de 3 correntes, eu faço uma sequência de 9 pontos. Aqui já é o terceiro. Aqui já é meu 8º ponto e o 9º. 9 pontos. Venho na próxima alça, prendo com um ponto baixo, 3 correntes. Próxima alça, ponto baixo. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. 2 alças de 3 correntes, e agora na sequência no ponto V, um grupo de 9 pontos. Vou dar a volta aqui na minha peça e já retorno com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta aqui em toda a minha peça, com a mesma repetição que eu passei pra vocês, e a gente já percebe, olha, que a peça fica bem certinha, tá? Fazendo aquela adaptação aqui das alcinhas que eu passei pra vocês. Fiz aqui meu último grupo de 9 pontos dentro do ponto V, e aqui foi onde nós iniciamos com aquele primeiro cordão de 3 correntes. Naquele pontinho baixo, onde caminhamos pela alça e fizemos aquele pontinho baixo, olha, no ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto, fazemos um baixíssimo para finalizar a carreira. Certo? A nossa próxima carreira agora, nós vamos caminhar também por essa primeira alça aqui, olha, de 3 correntes. Então, eu tenho 3 alcinhas. Eu venho na primeira, na correntinha mesmo, pegando somente uma alcinha da argolinha, ponto baixíssimo. Na segunda correntinha também, pegando apenas em uma alcinha, ponto baixíssimo. Agora sim, eu já entro por baixo da argola e faço um ponto baixo, que é nesse ponto baixo que vamos finalizar quando der a volta toda. Faço 3 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. E nesta carreira, ficaremos apenas, com uma alça de 3 correntes. Logo à frente, eu já tenho aquele grupo de 9 pontos altos.
Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma: cada ponto vamos fazer um ponto alto com picô, apenas no último ponto que não. Então, eu venho no primeiro ponto dos 9, um ponto alto, faço 3 correntes, o ponto picô aqui eu faço um pouco diferente, eu venho por trás do ponto, olha, busco o fio, ponto baixo. Próximo ponto, ponto sobre ponto, tá? Um ponto alto, 3 correntes, envolvo a agulha aqui por trás do ponto alto, busco o fio, ponto baixo. Em todos os pontos, somente no último ponto que vamos fazer apenas um ponto alto e não vamos fazer o ponto picô. Aqui já estou no meu penúltimo ponto, ponto alto, 3 correntes, envolvo aqui a agulha por trás do ponto, busco o fio, ponto baixo. 8 pontos altos com picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, olha, é o meu 9º ponto. O último ponto, apenas um ponto alto. Não fazemos picô nesse último ponto. Já tenho à frente uma alça de 3 correntes, eu venho e prendo com baixo. Faço 3 correntes, venho na próxima alça, ponto baixo. E agora, seguimos repetindo novamente o mesmo procedimento. Venho no próximo grupo de 9 pontos, olha. Ponto sobre ponto, 3 correntes, envolvo por trás do ponto, faço meu ponto picô. Em todos os pontos, tá? 8 pontos altos com picô e sobre o último ponto, fazemos apenas um ponto alto, sem picô. Aqui eu estou finalizando mais um grupinho, meu último ponto, o 9º ponto, sem picô. 8 pontos altos com picô e um sem picô. Já venho à frente na próxima alça de 3 correntes, prendo com baixo, faço 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. Somente uma alça de 3 correntes nesta carreira. E sigo a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta toda na minha peça. Com esse procedimento, estou aqui finalizando meu último grupinho aqui de pontos altos com picô. Fiz aqui meu 8º ponto, 3 correntes, venho por trás do ponto, ponto baixo. Meu 8º ponto com picô e aqui sobre o último ponto, apenas um ponto alto, sem picô. E aqui foi onde nós iniciamos com o primeiro cordão, olha, de 3 correntes. Aqui no pontinho baixo, olha, pegando as 2 alcinhas do ponto, um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a base para a gente poder estar construindo o segundo barrado. Então, daqui aonde a gente acabou de finalizar com baixíssimo, a gente já tem aqui à frente um cordão de 3 correntes. Vamos caminhar nesse cordão, pegando em cada argolinha, olha, a primeira, e vamos caminhando uma por uma. Vem aqui na segunda correntinha, somente em uma alcinha, olha, da correntinha, um baixíssimo, e aqui na terceira correntinha também, eu entro apenas em uma argolinha, um baixíssimo. Ponto apertadinho, fica difícil, né? Aqui eu cheguei, olha, nesse pontinho alto, primeiro ponto alto com picô. Daqui eu já pego aqui por trás do meu ponto, olha, eu venho com a agulha lá de trás, deixa eu focar bem pra vocês. Com a agulha lá de trás, eu passo aqui na frente desse primeiro ponto com picô e busco o meu fio. Vou levando e faço um pontinho baixo aqui atrás. Feito isso, eu vou subir aqui 3 correntes, altura de um ponto alto, e mais 3 correntes de intervalo, então, um total de 6 correntes. 1, 2, 3, mais 3. 6 correntes, ok? Laço meu fio, eu pulo um ponto com picô e venho no próximo, mas sempre pegando, ó, lá de trás. Eu venho lá de trás com a agulha, pulei o ponto, venho no próximo, passo na frente do ponto, busco meu fio e vou levando. E faço um ponto alto. Serão aqui 5 pontos altos intercalado com 3 correntes. Então, as 6 correntes aqui do início, 3 faz a vez de um ponto e 3 de intervalo, um ponto alto. Novamente, 3 correntes. Sempre vamos pular um ponto de base, então, eu pulo o próximo e venho no seguinte. Sempre com a agulha lá de trás, passo na frente do ponto, busco o meu fio e vou levando ele, olha. Dá uma tombadinha para ficar fácil, olha, fica bem fácil para você executar. Um ponto alto. 3 correntes.
pulo o próximo ponto e venho no seguinte, lá de trás, passo na frente do ponto, busco o fio, ó, um ponto alto. 3 correntes, pulo novamente um ponto de base e aqui é meu último ponto, aquele que está sem picô, o 9º ponto. Vou lá nesse último ponto, por trás dele também, busco o fio, um ponto alto. Então, nós ficamos aqui da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos atrás do nosso barrado, todos com 3 correntes de intervalo, ok? Essa será a nossa repetição. Vou repetir com vocês aqui no próximo barrado. Eu vou pular esse cordão de 3 correntes, automaticamente daqui, sem correntinha, para passar para o próximo barrado, eu já vou direto. Eu laço o fio, já venho sobre o meu primeiro ponto alto com picô, por trás dele, passo na frente do ponto e vou buscando o meu fio. Dá aquela tombadinha para facilitar, ó, um ponto alto. Esses 2 pontos altos, que ficam bem juntinhos aqui, ó, ele forma uma espécie de ponto V, tá? E é essa a nossa repetição agora por toda a volta. Aqui eu já iniciei o próximo barrado. Então, 3 correntes, seguimos aquela sequência de pular um ponto de base e vir no seguinte lá de trás, passo na frente do ponto, dá aquela tombadinha, busca o fio, um ponto alto. Feito aqui o ponto alto, 3 correntes de intervalo, sempre pulando um ponto de base, o próximo, eu pulo e venho no seguinte lá de trás, um ponto alto. Novamente, 3 correntes, novamente eu pulo um ponto de base e venho no seguinte lá de trás, um ponto alto. 3 correntes, pulo um ponto de base e vai dar lá no meu último ponto, no 9º ponto. Lá de trás, busco o fio, um ponto alto. Então, eu já tenho aqui 5 pontos altos, todos com 3 correntes de intervalo. Olha, o primeiro é esse que fica bem juntinho aqui, ele fica tombadinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só isso, por toda a volta. Mais uma vez aqui rapidinho com vocês. Feito o último ponto, agora não faz correntinha de intervalo. A gente pula esse cordão de correntinha e vai no próximo barrado, já lá no primeiro pontinho alto com picô, pegando por trás dele um ponto alto. E eles ficam aqui, ó, juntinhos, formando a espécie de um pontinho V. 3 correntes, pula um ponto, no seguinte, um ponto alto pegando por trás do ponto, já é o segundo. 3 correntes, pula um ponto no próximo, pegando por trás do ponto, um ponto alto, já é meu terceiro ponto. 3 correntes, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Aqui já é meu quarto ponto alto. 3 correntes, pulo um ponto e vai dar, ó, lá no último ponto, no 9º ponto, aquele que é sem picô, por trás do ponto, meu quinto e último ponto alto aqui por trás desse barrado. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, sem corrente, pulo o cordão de corrente, já vou pro próximo barrado, no primeiro, já faço o primeiro ponto alto pegando aqui, ó, por trás do ponto. E eles ficam aqui juntinhos, formando o nosso pontinho V. Vou seguir com essa mesma repetição por toda a volta, já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira. Meu último pontinho alto aqui do grupo de 5 pontos, olha, por trás do barrado. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o último ponto e aqui foi onde nós iniciamos. Então, a gente vem aqui, ó, na terceira correntinha daquelas 6 que fizemos lá no início. 1, 2, 3, bem no pezinho, deixando 1, 2, 3 aqui de intervalo, ok? No pezinho da terceira, um ponto baixíssimo, depois que a gente faz o último pontinho aqui. Então, ele fica certinho, formando o nosso pontinho V e finalizamos a nossa carreira. Aqui, podemos cortar o fio, deixa uma pequena sobrinha, passo por dentro aqui dessa laçadinha, olha, e dou um nozinho, tá? Agora, eu vou entrar com a outra cor de fio, que eu já intercalei aqui com o Barroco Max Color, que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo. Lembrando, mais uma vez, que você pode usar aí a cor de sua preferência. Bom, pessoal, aqui eu vou dar início, então, aqui eu acabei de finalizar, olha, onde forma a espécie de um pontinho V, e eu já tenho aqui o primeiro cordão de 3 correntes, por trás desse barrado, tá? Entre o primeiro ponto e o segundo aqui. Eu vou prender bem aqui no cantinho o meu fio.
Aqui nós vamos iniciar o mesmo procedimento que fizemos no barrado de baixo, tá? Nós vamos repetir a mesma sequência. Prendi aqui o fio, eu entro por baixo do cordão, já faço aqui, ó, um pontinho baixo para dar início, faço 3 correntes. Feito as 3 correntes, eu venho no próximo espaço de 3 correntes e prendo com um baixo. Serão 3 alças de 3 correntes e um ponto V, o mesmo procedimento que fizemos no primeiro barrado. Novamente, 3 correntes, pulo o ponto, venho no próximo intervalo de 3 correntes e prendo com um baixo. Já é o segundo cordão de corrente. 3 correntes, venho no próximo espaço, prendo com um baixo. Então, eu já tenho aqui 3 alças de 3 correntes. Agora, o que eu tenho aqui à frente é o meu pontinho V aqui, ó. Então, sem correntinha, já laço o fio, venho aqui, ó, dentro do pontinho V e faço outro ponto V, que é um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Eu fiz outro pontinho V aqui. Venho no intervalo de 3 correntes, prendo com um baixo e dou sequência agora nas 3 alças de 3 correntes. 1, 2, 3, é a primeira alça, prendo com um ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, é a segunda alça, prendo com um baixo no próximo espaço. Novamente, 3 correntes, prendo com um ponto baixo no próximo espaço. Então, eu já tenho aqui 3 alças de 3 correntes. Agora, é o meu ponto V, que é aqui, ó, onde forma esse pontinho V. Então, eu laço o fio direto, entro no espaço, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo, formando aqui o meu ponto V, certo? Feito isso, eu já venho no próximo espaço, prendo com um baixo e dou sequência agora na mesma repetição. 3 alças de 3 correntes e o ponto V aqui sobre o ponto V, ok? Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, estou aqui com o segundo cordão de 3 correntes, 1, 2, 3, meu último cordão, próximo espaço, ponto baixo. E aqui eu tenho o meu último ponto V, laço, venho direto, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Para finalizar a nossa carreira, olha, a gente vem aqui naquele pontinho baixo que fizemos para fazer o primeiro cordão de 3 correntes. Ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, vamos iniciar a próxima carreira do segundo barrado. Eu tenho os três correntinhas aqui do primeiro cordão, eu venho na argolinha de cada um, olha. Na primeira argolinha, um baixíssimo. Na segunda argolinha, pegando só numa alcinha, um baixíssimo. Agora, eu já posso entrar por baixo do cordão e fazer direto um baixo. Que é aqui nesse baixo que a gente vai finalizar a carreira quando der a volta toda. Faço 3 correntes. Minha primeira alça, prendo com baixo na próxima. 3 correntes, a minha segunda alça, prendo com baixo na próxima. Nessa carreira, teremos apenas 2 alças de 3 correntes. Agora, eu já laço o fio, venho direto no meu pontinho V e faço 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, dá aquela ajustadinha, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. É o mesmo procedimento que fizemos lá no primeiro barrado, tá? Feito isso, eu venho na próxima alça, prendo com baixo, e agora eu faço a sequência de 2 alças. 1, 2, 3 correntes, próxima alça eu prendo com baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima alça, prendo com baixo. 2 alças de 3 correntes, já laço o fio, venho no ponto V, 9 pontos altos. E assim eu sigo por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Fiz aqui meu último grupo de 9 pontos altos. E aqui, olha, foi onde nós iniciamos, onde fizemos aquele primeiro pontinho baixo e o primeiro cordão de 3 correntes. Eu venho no pontinho baixo, pegando nas 2 alcinhas, um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Tenho à frente o cordão de 3 correntes, aquele mesmo procedimento. Eu venho na primeira correntinha, só numa alcinha, ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, só em uma alcinha, ponto baixíssimo. Agora sim, eu pego por baixo da alça de 3 correntes e faço um baixo, que é onde vamos finalizar quando der a volta toda. 3 correntes,
ponto baixo na próxima alça. Nesta última carreira, ficamos apenas com uma alça de 3 correntes. Laço, em cada ponto alto agora do meu grupo de 9 pontos, eu vou fazer um ponto alto com picô, exceto no último, tá? No último é apenas um ponto alto sem picô. Então, fiz um ponto alto sobre o primeiro, 3 correntes, venho por trás do ponto, olha, ponto baixo. O mesmo procedimento que fizemos no primeiro barrado. No segundo ponto, um ponto alto, 3 correntes, venho por trás do ponto, um ponto baixo. E sigo em todos os pontos, somente no último, o 9º ponto, eu faço apenas um ponto alto sem picô. Quase finalizando aqui, estou aqui fazendo o meu 8º ponto com picô. E agora, eu tenho apenas o meu último ponto a ser trabalhado, é ponto alto sobre ponto alto, sem picô, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos com picô e um ponto sem picô. Venho na próxima alcinha de 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima alça, ponto baixo, ficando apenas com uma alça de 3 correntes. Passa para o próximo motivo e repete o mesmo procedimento que fizemos neste aqui, tá? Como é igual que o primeiro barrado, eu já expliquei para vocês detalhes, então eu vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha última carreira, então, fiz meu último grupinho aqui de 9 pontos, sendo 8 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô aqui no final, tá? Aqui foi onde nós iniciamos, com aquele pontinho baixo e o cordão de 3 correntes. No pontinho baixo, pegando nas 2 cordinhas do ponto, busco o fio, ponto baixíssimo, e aqui podemos cortar o nosso fio e fazer o nosso arremate. Deixo uma pequena sobrinha, passo o fio aqui por dentro dessa laçadinha, puxo, e lá do avesso, nós vamos estar fazendo o nosso arremate. Já aqui do lado avesso, olha, eu passo o fio um pouquinho mais para baixo aqui, vou estar dividindo ele em 2 partes, como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Dividindo aqui. Eu ainda pego mais um fiozinho aqui na parte de trás, passo uma parte e dou aqui uns 2 nozinhos bem de leve, tá, gente? Pra não repuxar nosso acabamento lá na frente. 1 e 2. E o excesso de fio, eu posso vir trazendo, escondendo ainda por alguns pontinhos aqui. Corto rente e pingo cola. Aqui, no caso, eu uso a cola pano da Círculo. Em todos os arremates, tá? Bom, pessoal, aqui agora, olha, eu fiz um cordão de aproximadamente 310 correntinhas. Isso daí também vai depender da tensão do seu ponto. Se as suas correntinhas ficarem bem apertadinhas, talvez você precise fazer mais correntinhas do que o que eu fiz aqui na minha peça, tá bom? E é opcional também, quem não quiser, não precisa colocar esse cordão. Eu achei que fica bem bacana, né? Dá um encanto a mais aí na nossa peça. Assim como eu coloquei nessa outra peça aqui, com essa tonalidade mais escura. A gente dá um lacinho, então traz um encanto. Quem preferir pode colocar pérola aqui na ponta também, que fica bacana. Bom, aqui o cordão de correntinhas, olha, eu escolhi um ponto aqui onde eu quero dar o lacinho mais ou menos e passando por toda essa carreira de pontos altos fechada aqui, tá? Então, eu faço dessa forma aqui, ó. Eu desço e passo por 2 pontos e já subo o cordão novamente. E vou passando, desço novamente, ó, por 2 pontos e subo depois que passou por 2 pontos aqui. Pode usar o auxílio de uma agulha, um grampo, enfim, tá? É só ir passando e depois fazer o lacinho. Bom, pessoal, prontinho. Já coloquei a minha etiqueta aqui também. Pra você que não sabe as minhas etiquetas, vem lá da Wood Design, tá? Eles são meus parceiros há mais de 2 anos. É material de altíssima qualidade e eles enviam para todo o Brasil. Vou deixar o contato na descrição do vídeo para quem quiser fazer suas etiquetas personalizadas aí também.
Bom, e assim eu encerro mais uma videoaula aqui no canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir para você deixar aquele like, que é muito importante para a divulgação e crescimento do meu canal. E se você fizer essa peça, vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus belíssimos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!